Após Jesus ter se erguido dos mortos, 19 discípulos, 12 homens e 7 mulheres, foram para Galiléia, para a montanha que é chamada Divinação e Alegria. Enquanto eles se reuniam, perplexos a respeito da realidade invisível do universo, e o caminho, e a providência divina, e o poder das autoridades do caos, e sobre tudo que o Salvador estava realizando com eles no mistério do plano sagrado, o Salvador apareceu lá para eles. Não em sua forma corpórea anterior, mas no esplendor do Espírito invisível. E ele era como um grande anjo luminescente, indescritível. Nenhuma criatura mortal de carne seria capaz de comportar tal glória, mas apenas um corpo de substância espiritual pura e perfeita, tal como ele nos ensinou no monte chamado das Oliveiras. Ele disse: que a paz esteja com vocês. A minha paz eu vos dou. Eles todos estavam maravilhados e com medo. O Salvador riu e perguntou a eles: sobre o que vocês estão pensando? Vocês estão perplexos. O que vocês estão procurando? Felipe aventurou-se: nós queremos que o Senhor explique sobre a realidade invisível do universo e o caminho. O Salvador respondeu: primeiramente, eu quero que vocês saibam que todos nascidos da terra são igual poeira. Desde a criação deste universo até hoje, embora os homens tenham inquirido sobre Deus, quem Ele é e como Ele é, eles não o encontraram. Os mais sábios especularam sobre a organização do universo e a mecânica de seu movimento, mas seus estudos não alcançaram a verdade. Os filósofos disseram que ocorre de 3 modos diferentes, portanto, não há acordo entre eles. Alguns dizem que o universo é conduzido por si próprio. Outros acreditam que é a providência, que o comanda. Ainda outros acham que é destino. Nenhum destes está sequer próximo da verdade, pois são teorias dos homens. Mas eu sou aquele que veio da luz infinita, e eu o conheço, a luz, e eu estou aqui para falar sobre a natureza precisa da verdade para vocês. Tudo aquilo que é formulado pelo homem é uma obra poluída, é invenção. Se analisarmos, a providência é burra, e o destino é cego. Mas vocês estão tendo a oportunidade de aprender, e quem quer que seja digno da sabedoria irá recebê-la, isto é, quem quer que não tenha sido gerado pela relação carnal impura, mas pelo primeiro que foi enviado, e será como um imortal entre os homens mortais. Mateus disse a ele: Senhor, a verdade é encontrada somente através de ti. Nos ensine então a verdade. O Salvador respondeu: aquele que é fantástico e indescritível. Nenhum dos poderes, autoridades, regentes dos céus, ou qualquer criatura da fundação deste universo até agora o conheceu, exceto ele próprio, e aqueles para os quais ele deseja se revelar. Eu vim daquele que habita com a primeira luz, Armosel, e, de agora em diante, eu sou o grande Salvador. Pois ele é imortal e eterno, ele não nasceu. Todos que nascem, morrem. O não gerado não tem começo. Todos que têm início, têm um fim. Já que ninguém governa sobre ele, ele não tem nome. Porque aquele que tem um nome foi criado por outrem. Ele é, de fato, inominável. Ele não possui um formato humano, porque ele não se assemelha à criação dos arcontes. Ele tem uma aparência própria, diferente desta imagem que vocês receberam e conheceram, pois é uma aparência extraordinária que supera todas as coisas deste universo. Olhando para qualquer lado, ele vê a si mesmo a partir de si próprio. Sendo infinito, ele é totalmente incompreensível. Ele é imperecível, e não se parece com nada. Sua bondade é imutável. Ele é impecável. Ele é eterno. Ele é abençoado. Embora ele seja desconhecido, ele se conhece permanentemente. Ele é imensurável. Ele é insondável. Ele é perfeito, sem qualquer deficiência. Ele é abençoado de forma imperecível. Ele é chamado Pai do Todo. Felipe disse: Senhor, então como ele apareceu para os perfeitos? O Salvador perfeito respondeu para Felipe: antes da existência de tudo que está visível, a majestade e o poder do Pai se manifestaram neles, já que ele abarca todas as totalidades enquanto nada abarca ele. Pois ele é mente total empenhada em pensamento, consideração, reflexão, racionalidade e poder. Todos os perfeitos também têm estes poderes, e são igualmente fontes do todo. A raça inteira deles, do primeiro ao último, já estava na presciência do Pai finito e não gerado. Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, como os perfeitos surgiram, e por que eles se tornaram visíveis? O Salvador perfeito disse: Eu vim do infinito para dizer a vocês todas as coisas. O Espírito que foi o progenitor deles, já que ele tem o poder gerador e disposição para concebê-los. Eles surgiram para que a grande riqueza escondida dentro dele pudesse ser revelada. Por conta da sua misericórdia e do seu amor, ele desejou gerar vida de si mesmo para que ele não desfrutasse da sua bondade sozinho,
mas para que também outros espíritos da geração inabalável compartilhassem da imperecibilidade da sua graça infinita nos dias eternos. Eles então geraram corpo e fruto, glória e honra, a fim de que este grande tesouro do Deus autogerado fosse conhecido. Ele é o Pai de todos os seres eternos e dos descendentes deles. Porém, eles ainda não haviam sido revelados para o universo visível. Agora, uma grande variedade existe entre os imperecíveis. Então o Salvador exclamou: quem tiver ouvidos para ouvir sobre os seres infinitos, que ouça. E eu estou me dirigindo àqueles que estão despertos. Ele prosseguiu dizendo: todos que nasceram do reino mortal irão perecer, já que eles vieram daquilo que é perecível, mas aqueles que vieram da imperecibilidade não perecerão, e se tornarão imortais. Muitos homens se perderam e morreram porque eles não compreenderam a diferença. Maria disse a ele: Senhor, então, como nós poderemos compreender isso? O Salvador perfeito respondeu: eleve a tua mente até os limites do universo visível, então inicia a tua jornada dentro do reino infinito de luz, e a própria amplitude do pensamento te revelará como a fé no reino invisível pode ser constatada através do domínio visível. Lá estão as coisas que são do Pai não gerado. Quem tiver ouvidos, que ouça. Ao invés de Pai, o Senhor do Todo é chamado de antepassado, pois ele é o progenitor daqueles que aparecerão, e, já que ele não tem começo, ele é mais precisamente chamado antepassado, observando a si mesmo dentro de si próprio, como em espelhos paralelos que refletem uma imagem infinita. Sua aparência é a mesma, mas seu reflexo se manifestou como o alto Pai divino, o defrontante daqueles sendo defrontados, e o primeiro Pai não gerado existente. Ele tem a mesma idade da luz diante dele, mas não tem o mesmo poder. E em seguida foi revelada a multidão de seres defrontantes autoexistentes, todos com idade e poder iguais, existindo em glória e sendo inumeráveis. A raça deles é chamada geração sobre a qual não há reino, e vocês são descendentes deles. Eles são também chamados crianças do Pai não gerado, Deus, Salvador, e Filho de Deus, cuja semelhança existe em vocês. Mas ele é o incompreensível, repleto de glória eterna e alegria indescritível. Aqueles que pertencem a ele agora repousam nele e compartilham desta alegria inefável, glória imutável, e júbilo imensurável dele. Até este momento tal coisa nunca tinha sido ouvida nem sabida entre todos os seus do caos e seus mundos. Mateus disse a ele: Senhor, Salvador, como a imagem do homem foi revelada. O Salvador perfeito disse: saiba agora que o Pai autodesenvolvido e autoformado apareceu no infinito antes da existência deste universo. Ele, sendo inefável e repleto de fulgor, decidiu no início que sua imagem se tornaria um grande poder. Imediatamente, a essência daquela imagem revelou-se como o homem andrógeno imortal. Mais tarde, tomando a imagem dele, os regentes do caos criariam o homem mortal. Por meio deste conhecimento a respeito dele, os seres gerados no mundo podem encontrar sua salvação, e despertar do esquecimento. Portanto, o intérprete foi enviado para auxiliá-los, e permanecerá com vocês até o encerramento da pobreza causada pelos ladrões. A cônjuge do homem imortal é a grande Sofia, designada para a união com ele pelo Pai autogerado. Dessa união surgiram divindade e reino, e também o Filho primogênito, para a glória do Pai, que é chamado homem, alto Pai. E ele criou um grande íon eterno, cujo nome é Ogdod, 8 graus céu, para sua própria majestade. Foi-lhe dada a grande autoridade para governar nos reinos inefáveis que estão acima do universo da pobreza. A partir daquela luz, e com auxílio do espírito 3 vezes masculino, que é aquele da Sofia, sua cônjuge, ele criou deuses e anjos, e arcanjos, multidões inumeráveis, para serem sua comitiva. Por causa disso, Deus originou divindade e reino. E assim ele foi chamado Deus dos deuses e Rei dos reis. O primeiro homem tem sua mente interior singular, assim como pensamento, protenoia, pois ele é consciência, e pensamento, reflexão, racionalidade e poder. Todas as qualidades que os seres eternos possuem são perfeitas. Com relação à imperecibilidade, eles são de fato todos iguais. Mas com relação ao poder eles são distintos, como na diferença entre o Pai e o Filho e pensamento e os restantes. Como eu disse anteriormente, dentre todas as coisas que foram criadas na eternidade, a união é a primeira. Após isto, tudo mais que foi revelado apareceu do poder do primeiro homem. E do que foi criado, tudo o que foi elaborado apareceu. Do que foi elaborado veio o que foi formado. Do que foi formado veio o que foi nomeado. Esta é a diferença entre os não gerados, do primeiro ao último. Bartolomeu foi o próximo a perguntar: no Evangelho, um é designado homem e também filho do homem. Com qual destes o Filho de Deus é associado?
O sagrado respondeu: você precisa saber que o primeiro homem é chamado progenitor, mente autoaperfeiçoada. Ele refletiu com a grande Sofia e revelou seu filho primogênito andrógeno. Seu nome masculino é a primogênito, filho de Deus, e seu nome feminino é primogênita Sofia, mãe do todo. Alguns a chamam de amor. Agora o primogênito é chamado de Cristo. Já que ele possui a autoridade de seu Pai, ele criou uma multidão de anjos, inumerável, para ser uma comitiva do Espírito e luz. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele sobre aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai Adão veio da luz resplandecente, portanto ele é chamado Adão, olho de luz. Seus anjos sagrados são indescritíveis, sem sombra, e continuamente se alegram em seus brilhos, um presente que eles herdaram do pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus, é repleta de felicidade indescritível e sem sombra, com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual jamais foi ouvida até agora, nem foi revelada para os íons do caos e os mundos deles, que surgiram depois. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para explicar tudo a vocês. Novamente os discípulos disseram: diga-nos claramente como eles desceram dos reinos imortais e invisíveis para o mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu: o homem imortal consentiu com a Sofia, sua cônjuge, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino é Salvador, genitor da raça perfeita. Seu nome feminino é Sofia, genitora do todo. Alguns a chamam de Pistis. Todos os imortais que vêm para este mundo, como uma gota da luz, foram enviados por ele para o universo do Arconte Todo-Poderoso, para que sejam seus inquilinos aqui, e possam revelar para a humanidade sobre a existência dos grandes íons sagrados, e dos seres eternos e inefáveis que habitam na luz infinita. Mas por causa do esquecimento que acomete todos os que nascem, eles foram reprimidos, embora tivessem sido preparados pela Sofia. Esta era a única maneira deste assunto ser revelado para o universo da pobreza, ou seja, sobre a arrogância, cegueira e ignorância dos regentes do caos. Mas eu vim dos grandes reinos superiores pela vontade da luz majestosa, e eu frustrei a escravidão. Eu desfiz as tramas dos ladrões e despertei aquela gota que havia sido preparada pela Sofia, para que ela possa gerar muitos frutos através de mim, e seja aperfeiçoada para nunca mais se tornar deficiente, e então se una a mim, o grande Salvador, para que esta glória possa ser conhecida, e a Sofia também possa ser desculpada pelo erro dela, e os filhos dela não mais sejam deficientes, mas obtenham honra e glória e subam até o Pai deles, e conheçam as palavras da luz masculina. Vocês foram enviados pelo Filho, que veio para que vocês recebam luz, e escapem do esquecimento e do poder das autoridades, a fim de que o mal nunca mais ocorra por vossa causa, isto é, a esfregação impura que advém do fogo temível da parte carnal. Pisem sobre as intenções maliciosas deles. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantos são os íons dos seres que estão além dos seus do caos? O Salvador perfeito disse: eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes íons eternos. De fato, vossas raízes estão no infinito. Quando todos aqueles que eu descrevi foram revelados, o Pai autogerado rapidamente providenciou 12 íons para a glória e acomodamento dos 12 anjos. Todos eles são bons e perfeitos. Então aconteceu o erro da fêmea, que culminou no surgimento deste universo e seus regentes. Tomé continuou: quantos são os íons dos imortais, começando pelos infinitos? Salvador perfeito disse: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O primeiro íon é o do homem, que é chamado Adão, olho de luz. O segundo íon é do Filho do Homem, que é chamado primogênito, e também Salvador, genitor da raça perfeita, que apareceu. Em seguida vem o íon dos filhos dele, a geração sobre a qual não há reino. Abrangendo estes está o íon do Deus infinito e eterno, o íon autogerado dentre os íons, e todos os imortais do que eu descrevi estão incluídos nele. Agora, abaixo dos eternos está o sétimo céu e os íons do caos que surgiram por causa da Sofia, que estava no primeiro íon. O homem imortal revelou íons, poderes, reinos, e deu autoridade para todos os seres que surgiram nele, para que eles pudessem expressar suas capacidades de forma ilimitada, acima daqueles que estão no caos. Em consentimento entre eles foram reveladas cada magnificência, do próprio Espírito, numerosas luzes que são gloriosas e incontáveis. Estes foram nomeados em ordem, isto é, o primeiro íon, o segundo e o terceiro. O primeiro é chamado União e Repouso. Cada um tem seu nome próprio. O terceiro foi denominado Assembleia,
pela enorme multidão que surgiu e se revelou de uma só vez. Por conta das multidões se reunirem e se unificarem lá, nós as chamamos Assembleia do Oitavo Céu. Sendo andrógenos, eles têm nomes masculinos e femininos. O nome masculino é Assembleia, e o feminino é Vida, para que seja demonstrado que foi pela fêmea que a vida veio a todos os íons, e cada um deles recebeu seus nomes, desde o princípio. Pois em colaboração com seu pensamento, os poderes logo apareceram e foram nomeados deuses, e os deuses dos deuses através da sabedoria deles revelaram deuses, e os deuses através da sabedoria deles revelaram senhores, e os senhores dos senhores através de seus pensamentos revelaram senhores, e os senhores por meio de seus poderes revelaram arcanjos, e arcanjos através de suas palavras revelaram anjos, e deles surgiram semblantes, com estrutura, formato e nome para todos os íons eternos e seus mundos. Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois, ao refletir sem falar, toda a majestade dela foi aperfeiçoada. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou enormes reinos no oitavo céu, erguendo tronos, templos e mundos para suas próprias majestades. E eles todos vieram pela vontade da Sofia, amando todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nos íons, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Eles criaram multidões inumeráveis de anjos para suas próprias companhia e glória. Espíritos virgens chamados as inefáveis luzes imutáveis, que surgiram instantaneamente. Entre eles não há doença nem fraqueza, mas apenas propósito. Deste modo os íons foram concluídos rapidamente, com mundos e seus partilhando da glória do homem imortal e da Sofia, sua cônjuge. Tomando como modelo a estrutura e organização desses grandes reinos superiores, foi feita a cópia para a criação dos seus do caos e os mundos inferiores, que surgiram posteriormente com suas criaturas. Ao contrário dos que estão no caos, os eternos habitam na luz que brilha sem deixar sombra, com felicidade que não pode ser expressada, e em alegria inexprimível. Eles se deleitam constantemente na estabilidade de suas glórias e no repouso imensurável que eles usufruem. Os íons do caos e todos os poderes que surgiram mais tarde não têm sequer noção desta maravilha. Eu estou dizendo todas estas coisas para que vocês possam sair daqui e brilhar na luz acima deles. Maria disse a ele: Mestre sagrado, de onde os teus discípulos vieram, para onde eles vão, e qual a missão deles aqui? O Salvador perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mando todo e cônjuge do Pai eterno, desejou formar um reino sozinha, sem o consentimento do cônjuge masculino dela. Então, para que a bondade inimaginável do Pai pudesse ser revelada secretamente para as criaturas que seriam produzidas aqui, foi colocada uma cortina entre os eternos e a criação do universo que foi formado. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os íons do caos. O erro dela tornou-se evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os reinos, que funciona como uma cortina espiritual. Como eu disse antes, dos grandes íons superiores partiu uma gota de luz do Espírito, que desceu para as regiões inferiores do Todo-Poderoso e no caos, e as formas modeladas humanas foram elaboradas a partir daquela gota. Pois este é um julgamento contra ele, o arquigerador cósmico chamado Yaldabaoth, do qual os poderes do caos foram originados. Aquela gota do Espírito habitou dentro do corpo mortal que havia sido produzido, junto com a alma viva proveniente da respiração dos arcontes. Ela permaneceu murcha e adormecida por conta da ignorância e da fraqueza da alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida pela respiração da grande luz do homem, e adquiriu a consciência espiritual. Nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estavam no mundo do caos. Eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos, pela intercessão do imortal, quando sua respiração foi lançada dentro deles. Isso aconteceu por intermédio da Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que isto seja um julgamento contra os ladrões. Quando eles terminarem este trabalho, o Pai os reconhecerá pelo sopro da respiração que habita neles, e os receberá com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito de imortalidade, eles não poderiam obter esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo.
Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se ergueram da ignorância. Por este motivo eu vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra, e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem corretamente irão desviar-se para o erro e para as autoridades, e não alcançarão repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e todo o propósito da mão dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do aqui-gerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Como na diferença entre o Pai e o Filho e pensamento e os restantes. Como eu disse anteriormente, dentre todas as coisas que foram criadas na eternidade, a união é a primeira. Após isto, tudo mais que foi revelado apareceu do poder do primeiro homem. E do que foi criado, tudo o que foi elaborado apareceu. Do que foi elaborado veio o que foi formado. Do que foi formado veio o que foi nomeado. Esta é a diferença entre os não gerados, do primeiro ao último. Bartolomeu foi o próximo a perguntar. No Evangelho, um é designado homem e também filho do homem. Com qual destes o Filho de Deus é associado? O Sagrado respondeu, você precisa saber que o primeiro homem é chamado progenitor, mente autoaperfeiçoada. Ele refletiu com a grande Sofia e revelou seu filho primogênito andrógeno. Seu nome masculino é a primogênito, filho de Deus, e seu nome feminino é primogênita Sofia, mãe do todo. Alguns a chamam de amor. Agora o primogênito é chamado de Cristo. Já que ele possui a autoridade de seu Pai, ele criou uma multidão de anjos, inumerável, para ser uma comitiva do Espírito e luz. Seus discípulos lhe disseram, Senhor, nos revele sobre aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor pai Adão veio da luz resplandecente, portanto ele é chamado Adão, olho de luz. Seus anjos sagrados são indescritíveis, sem sombra, e continuamente se alegram em seus brilhos, um presente que eles herdaram do Pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus é repleta de felicidade indescritível e sem sombra, com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual jamais foi ouvida até agora, nem foi revelada para os íons do caos e os mundos deles, que surgiram depois. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para explicar tudo a vocês. Novamente os discípulos disseram, diga-nos claramente como eles desceram dos reinos imortais e invisíveis para o mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu, o homem imortal consentiu com a Sofia, sua cônjuge, e revelou uma grande luz andrógena. Seu nome masculino é Salvador, genitor da raça perfeita. Seu nome feminino é Sofia, genitora do todo. Alguns a chamam de Pistis. Todos os imortais que vêm para este mundo, como uma gota da luz,
foram enviados por ele para o universo do Arconte Todo-Poderoso, para que sejam seus inquilinos aqui, e possam revelar para a humanidade sobre a existência dos grandes íons sagrados, e dos seres eternos e inefáveis que habitam na luz infinita. Mas por causa do esquecimento que acomete todos os que nascem, eles foram reprimidos, embora tivessem sido preparados pela Sofia. Esta era a única maneira deste assunto ser revelado para o universo da pobreza, ou seja, sobre a arrogância, cegueira e ignorância dos regentes do caos. Mas eu vim dos grandes reinos superiores pela vontade da luz majestosa, e eu frustrei a escravidão. Eu desfiz as tramas dos ladrões e despertei aquela gota que havia sido preparada pela Sofia, para que ela possa gerar muitos frutos através de mim, e seja aperfeiçoada para nunca mais se tornar deficiente, e então se una a mim, o grande Salvador, para que esta glória possa ser conhecida, e a Sofia também possa ser desculpada pelo erro dela, e os filhos dela não mais sejam deficientes, mas obtenham honra e glória e subam até o Pai deles, e conheçam as palavras da luz masculina. Vocês foram enviados pelo Filho, que veio para que vocês recebam luz, e escapem do esquecimento e do poder das autoridades, a fim de que o mal nunca mais ocorra por vossa causa, isto é, a esfregação impura que advém do fogo temível da parte carnal. Pisem sobre as intenções maliciosas deles. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantos são os íons dos seres que estão além dos seus do caos? O Salvador perfeito disse: Eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes íons eternos. De fato, vossas raízes estão no infinito. Quando todos aqueles que eu descrevi foram revelados, o Pai autogerado rapidamente providenciou 12 íons para a glória e acomodamento dos 12 anjos. Todos eles são bons e perfeitos. Então aconteceu o erro da fêmea, que culminou no surgimento deste universo e seus regentes. Tomé continuou: Quantos são os íons dos imortais, começando pelos infinitos? Salvador perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O primeiro íon é o do homem, que é chamado Adão, olho de luz. O segundo íon é do filho do homem, que é chamado primogênito, e também Salvador, genitor da raça perfeita, que apareceu. Em seguida vem o íon dos filhos dele, a geração sobre a qual não há reino. Abrangendo estes está o íon do Deus infinito e eterno, o íon autogerado dentre os íons, e todos os imortais do que eu descrevi estão incluídos nele. Agora, abaixo dos eternos está o sétimo céu e os íons do caos que surgiram por causa da Sofia, que estava no primeiro íon. O homem imortal revelou íons, poderes, reinos, e deu autoridade para todos os seres que surgiram nele, para que eles pudessem expressar suas capacidades de forma ilimitada, acima daqueles que estão no caos. Em consentimento entre eles foram reveladas cada magnificência, do próprio Espírito, numerosas luzes que são gloriosas e incontáveis. Estes foram nomeados em ordem, isto é, o primeiro íon, o segundo e o terceiro. O primeiro é chamado União e Repouso. Cada um tem seu nome próprio. O terceiro foi denominado Assembleia, pela enorme multidão que surgiu e se revelou de uma só vez. Por conta das multidões se reunirem e se unificarem lá, nós as chamamos Assembleia do Oitavo Céu. Sendo andrógenos, eles têm nomes masculinos e femininos. O nome masculino é Assembleia, e o feminino é Vida, para que seja demonstrado que foi pela fêmea que a vida veio a todos os íons, e cada um deles recebeu seus nomes, desde o princípio. Pois em colaboração com seu pensamento, os poderes logo apareceram e foram nomeados deuses, e os deuses dos deuses através da sabedoria deles revelaram deuses, e os deuses através da sabedoria deles revelaram senhores, e os senhores dos senhores através de seus pensamentos revelaram senhores, e os senhores por meio de seus poderes revelaram arcanjos, e arcanjos através de suas palavras revelaram anjos, e deles surgiram semblantes, com estrutura, formato e nome para todos os íons eternos e seus mundos. Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois, ao refletir sem falar, toda a majestade dela foi aperfeiçoada. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou enormes reinos no oitavo céu, erguendo tronos, templos e mundos para suas próprias majestades. E eles todos vieram pela vontade da Sofia, amando todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nos íons, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Eles criaram multidões inumeráveis de anjos para suas próprias companhia e glória. Espíritos virgens chamados as inefáveis luzes imutáveis, que surgiram instantaneamente. Entre eles não há doença nem fraqueza, mas apenas propósito.
Deste modo os íons foram concluídos rapidamente, com mundos e seus partilhando da glória do homem imortal e da Sofia, sua cônjuge. Tomando como modelo a estrutura e organização desses grandes reinos superiores, foi feita a cópia para a criação dos seus do caos e os mundos inferiores, que surgiram posteriormente com suas criaturas. Ao contrário dos que estão no caos, os eternos habitam na luz que brilha sem deixar sombra, com felicidade que não pode ser expressada, e em alegria inexprimível. Eles se deleitam constantemente na estabilidade de suas glórias e no repouso imensurável que eles usufruem. Os íons do caos e todos os poderes que surgiram mais tarde não têm sequer noção desta maravilha. Eu estou dizendo todas estas coisas para que vocês possam sair daqui e brilhar na luz acima deles. Maria disse a ele: Mestre sagrado, de onde os teus discípulos vieram, para onde eles vão, e qual a missão deles aqui? O Salvador perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mãe do todo e cônjuge do Pai eterno, desejou formar um reino sozinha, sem o consentimento do cônjuge masculino dela. Então, para que a bondade inimaginável do Pai pudesse ser revelada secretamente para as criaturas que seriam produzidas aqui, foi colocada uma cortina entre os eternos e a criação do universo que foi formado. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os íons do caos. O erro dela tornou-se evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os reinos, que funciona como uma cortina espiritual. Como eu disse antes, dos grandes íons superiores partiu uma gota de luz do Espírito, que desceu para as regiões inferiores do Todo-Poderoso e no caos, e as formas modeladas humanas foram elaboradas a partir daquela gota. Pois este é um julgamento contra ele, o arquigerador cósmico chamado Yaldabaoth, do qual os poderes do caos foram originados. Aquela gota do Espírito habitou dentro do corpo mortal que havia sido produzido, junto com a alma viva proveniente da respiração dos arcontes. Ela permaneceu murcha e adormecida por conta da ignorância e da fraqueza da alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida pela respiração da grande luz do homem, e adquiriu a consciência espiritual. Nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estavam no mundo do caos. Eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos, pela intercessão do imortal, quando sua respiração foi lançada dentro deles. Isso aconteceu por intermédio da Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que isto seja um julgamento contra os ladrões. Quando eles terminarem este trabalho, o Pai os reconhecerá pelo sopro da respiração que habita neles, e os receberá com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito de imortalidade, eles não poderiam obter esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se aguaram da ignorância. Por este motivo eu vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra, e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem corretamente irão desviar-se para o erro e para as autoridades, e não alcançarão repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e todo o propósito da mãe dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do arquigerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses.
Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Nomeados em ordem, isto é, o primeiro Ion, o segundo e o terceiro. O primeiro é chamado União e Repouso. Cada um tem seu nome próprio. O terceiro foi denominado Assembleia, pela enorme multidão que surgiu e se revelou de uma só vez. Por conta das multidões se reunirem e se unificarem lá, nós as chamamos Assembleia do Oitavo Céu. Sendo andrógenos, eles têm nomes masculinos e femininos. O nome masculino é Assembleia, e o feminino é Vida, para que seja demonstrado que foi pela fêmea que a vida veio a todos os íons, e cada um deles recebeu seus nomes, desde o princípio. Pois em colaboração com seu pensamento, os poderes logo apareceram e foram nomeados deuses, e os deuses dos deuses através da sabedoria deles revelaram deuses, e os deuses através da sabedoria deles revelaram senhores. E os senhores dos senhores através de seus pensamentos revelaram senhores, e os senhores por meio de seus poderes revelaram arcanjos, e arcanjos através de suas palavras revelaram anjos, e deles surgiram semblantes, com estrutura, formato e nome para todos os íons eternos e seus mundos. Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois, ao refletir sem falar, toda a majestade dela foi aperfeiçoada. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou enormes reinos no oitavo céu, erguendo tronos, templos e mundos para suas próprias majestades. E eles todos vieram pela vontade da Sofia, amando todo. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nos íons, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês perguntarem. Eles criaram multidões inumeráveis de anjos para suas próprias companhia e glória. Espíritos virgens chamados as inefáveis luzes imutáveis, que surgiram instantaneamente. Entre eles não há doença nem fraqueza, mas apenas propósito. Deste modo os íons foram concluídos rapidamente, com mundos e seus partilhando da glória do homem imortal e da Sofia, sua cônjuge. Tomando como modelo a estrutura e organização desses grandes reinos superiores, foi feita a cópia para a criação dos seus do caos e os mundos inferiores, que surgiram posteriormente com suas criaturas. Ao contrário dos que estão no caos, os eternos habitam na luz que brilha sem deixar sombra, com felicidade que não pode ser expressada, e em alegria inexprimível. Eles se deleitam constantemente na estabilidade de suas glórias e no repouso imensurável que eles usufruem. Os íons do caos e todos os poderes que surgiram mais tarde não têm sequer noção desta maravilha. Eu estou dizendo todas estas coisas para que vocês possam sair daqui e brilhar na luz acima deles. Maria disse a ele: Mestre sagrado, de onde os teus discípulos vieram, para onde eles vão, e qual a missão deles aqui? O Salvador perfeito disse: Você deve saber que a grande Sofia, mando todo e cônjuge do Pai Eterno, desejou formar um reino sozinha, sem o consentimento do cônjuge masculino dela. Então, para que a bondade inimaginável do Pai pudesse ser revelada secretamente para as criaturas que seriam produzidas aqui, foi colocada uma cortina entre os eternos e a criação do universo que foi formado. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os íons do caos. O erro dela tornou-se evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os reinos, que funciona como uma cortina espiritual. Como eu disse antes, dos grandes íons superiores partiu uma gota de luz do Espírito, que desceu para as regiões inferiores do Todo-Poderoso e no caos, e as formas modeladas humanas foram elaboradas a partir daquela gota. Pois este é um julgamento contra ele, o arquigerador cósmico chamado Yaldabaoth, do qual os poderes do caos foram originados. Aquela gota do Espírito habitou dentro do corpo mortal que havia sido produzido, junto com a alma viva proveniente da respiração dos arcontes. Ela permaneceu murcha e adormecida por conta da ignorância e da fraqueza da alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida pela respiração da grande luz do homem, e adquiriu a consciência espiritual.
Nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estavam no mundo do caos. Eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos, pela intercessão do Imortal, quando sua respiração foi lançada dentro deles. Isso aconteceu por intermédio da Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que isto seja um julgamento contra os ladrões. Quando eles terminarem este trabalho, o Pai os reconhecerá pelo sopro da respiração que habita neles, e os receberá com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito de imortalidade, eles não poderiam obter esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se ergueram da ignorância. Por este motivo eu vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem corretamente irão desviar-se para o erro e para as autoridades, e não alcançarão repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e todo o propósito da mão dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do Aqui-gerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Que seriam produzidas aqui, foi colocada uma cortina entre os eternos e a criação do universo que foi formada. Consequentemente, a verdade ficou escondida de todos os íons do caos. O erro dela tornou-se evidente para os imortais quando se iniciou a disputa contra os regentes da escuridão. Por isso foi necessária a colocação da barreira entre os reinos, que funciona como uma cortina espiritual. Como eu disse antes, dos grandes íons superiores partiu uma gota de luz do Espírito, que desceu para as regiões inferiores do Todo-Poderoso e no caos, e as formas modeladas humanas foram elaboradas a partir daquela gota. Pois este é um julgamento contra ele, o Aqui-gerador cósmico chamado Eldabaoth, do qual os poderes do caos foram originados. Aquela gota do Espírito habitou dentro do corpo mortal que havia sido produzido, junto com a alma viva proveniente da respiração dos arcontes. Ela permaneceu murcha e adormecida por conta da ignorância e da fraqueza da alma. Mas então ela foi reavivada e aquecida pela respiração da grande luz do homem, e adquiriu a consciência espiritual. Nomes foram recebidos por todos os escolhidos que estavam no mundo do caos. Eles despertaram do esquecimento e se tornaram perfeitos, pela intercessão do Imortal, quando sua respiração foi lançada dentro deles. Isso aconteceu por intermédio da Sofia, para que o homem imortal pudesse fornecer as vestimentas eternas para os seus eleitos quando eles deixarem o mundo, de modo que isto seja um julgamento contra os ladrões.
Quando eles terminarem este trabalho, o Pai os reconhecerá pelo sopro da respiração que habita neles, e os receberá com felicidade dentro do seu grandioso reino eterno. Como os seres produzidos no mundo possuem apenas a alma que lhes é fornecida pelas autoridades, e carecem do espírito de imortalidade, eles não poderiam obter esse poder por conta própria, mas somente pela intercessão do Pai. Esta é a missão de todos os filhos da luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se agoeram da ignorância. Por este motivo eu vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem corretamente irão desviar-se para o erro e para as autoridades, e não alcançarão repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e todo o propósito da mão dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do aqui gerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Luz, até que o tempo do caos seja concluído, isto é, até o término do período estipulado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem imortal, e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos nos domínios deles. Eu humilhei as intenções maliciosas deles, e eles todos se envergonharam e se agoeram da ignorância. Por este motivo eu vim para este mundo, para que vocês possam se unir a mim, e receber o espírito de imortalidade por meio da respiração do inefável, a fim de que as duas essências se tornem uma, como na sua forma original, para que vocês possam render muitos frutos de sabedoria e subir até aquele que existe do princípio, em alegria inefável, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura e verdadeira irá para o Pai, e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem corretamente irão desviar-se para o erro e para as autoridades, e não alcançarão repouso no oitavo céu. Portanto, quem quer que tenha conhecido o Espírito imortal de luz, no silêncio da reflexão e em consentimento com a verdade, que demonstre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do Perfeito para vocês, e todo o propósito da mão dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do aqui gerador cósmico e os anjos dele,
já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Mostre sua afinidade com o invisível, e ele se tornará uma luz no espírito de silêncio. Quem conheceu o Filho do Homem em amor e sabedoria, que mostre sua afinidade com o Filho do Homem, para que possa subir para as habitações sagradas com aqueles no oitavo céu. Vejam, eu revelei o nome do perfeito para vocês, e todo o propósito da mão dos anjos sagrados, para que a quantia dos eleitos receba a sua herança masculina e se torne íntegra aqui, e apareça nos íons dos infinitos, junto daqueles que vieram para a abundância insondável do grande Espírito invisível, para que possam partilhar da sua bondade, e da própria bem-aventurança de repousar nos íons daqueles sobre os quais não há reino. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do aqui-gerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Eu vim do primeiro que foi enviado para revelar a vocês sobre aquele que existe do princípio, por causa da arrogância do aqui-gerador cósmico e os anjos dele, já que eles se intitulam deuses. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu conte para todo mundo a respeito do Deus inefável que existe além deste universo. Portanto, eu proponho a vocês que pisem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Humilhem as intenções maliciosas deles, e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu vos dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam esmagar o poder deles com vossos pés. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Estas são as coisas que o Salvador abençoado disse antes de desaparecer do meio deles. Então todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Indescritível no espírito, daquele dia em diante. E os discípulos dele começaram a pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. A pregar o Evangelho de Deus, o Espírito imortal, imperecível e inefável. Amém. Tal, imperecível e inefável. Amém. Amém.